Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Paulo Nogueira, eu sou escritor, crítico literário e professor de literatura e de escrita criativa. Hoje eu vou falar, aproveitando esse calorão dos últimos dias, eu vou falar sobre literatura erótica. Eu vou dar uma lista para vocês de algumas das melhores obras eróticas da literatura universal, tá? Então tirem as crianças da sala, porque comparado com o teor desse vídeo, os 50 tons de cinza, que eu não li e não gostei, vai ser uma espécie de galinha pintadinha, tá? Para começar, eu devo confessar que eu sou um entusiasta de listas. Esse é meu primeiro vídeo de listas, tá? Mas eu sou um entusiasta. Todas as manhãs eu faço uma lista de tarefas daquele dia e no final do dia eu me sinto ou culpado ou reconfortado por ter arriscado a maioria dos itens, tá? Mas as listas, elas têm também uma longeva e nobre tradição na literatura. Desde a Ilíada, remontando a Ilíada, né, que é o catálogo das naus, né, que o Homero faz, apresenta logo no início da Ilíada, né, que são os navios da frota grega contra a Troia. Tá? Humberto Eco, ele foi pouco antes de morrer, ele foi curador de uma exposição sobre listas, nada mais nada menos do que no Museu do Louvre, em Paris. Tá? E eu ganhei de um aluno há algum tempo esse livro, Listas Extraordinárias, que é muito legal e graficamente também muito bacana, tá? Que eu recomendo. Tá? Então, vamos abordar então a literatura erótica, tá? Nos meus cursos de prosa de estrutura narrativa, tá? Eu alerto os meus alunos que as cenas de sexo e amor, o amor é o supremo tema literário, até estatisticamente, né? As cenas de amor e sexo, elas devem preencher exatamente as mesmas funções de outros temas literários, ou seja, funções narrativas e dramáticas. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente que, por um lado, e agora nós temos duas extremidades opostas. Tá? Por um lado, a gente pode ter a literatura cor-de-rosa, tá? Em que as cenas de amor degeneram num fetiche, tá? Ou seja, se tornam sentimentais, bregas. Tá? Existe até uma expressão inglesa para descrever esse tipo de texto, né? Que é purple prose, ou seja, prosa púrpura, né? Que é uma literatura, um texto, um estilo bombástico, rebuscado, melodramático. Tá? Na outra extremidade, a gente tem um lado a literatura cor-de-rosa, outros romances pornográficos, né? Em que o objetivo é excitar sexualmente o leitor. Né? Ora, a respeito disso, não tenho nenhuma objeção puritana, né? Mas a respeito disso, é como falou um crítico de cinema há alguns anos, né? A respeito dos filmes pornográficos. Quando eu vejo um filme pornográfico, os primeiros 5 minutos me dá vontade de sair correndo para fazer sexo, né? E o resto inteiro do filme não me dá vontade de nunca mais fazer sexo na vida, né? Então, nem uma coisa nem outra. Essa lista que eu vou passar para vocês é uma lista de grandes obras eróticas ou que tratam desse tema, tá? Porque talvez até o mais afrodisíaco dos órgãos humanos seja o cérebro, tá? Eu vou começar por uma obra que não é ficcional, é um ensaio, Personas Sexuais, tá? Da Camille Paglia, já está meio estropiado, que é final dos anos 80, início dos anos 90, salvo erro, né? A Camille Paglia é uma ensaísta americana de origem de ascendência italiana, né? E esse livro, ainda muito antes de se falar em identidades de gênero e tal, ela desenvolve de uma maneira profunda e erudita o que ela chama de arquétipos, ou as personas sexuais. Tá? Entre elas, por exemplo, a femme fatale, a mulher fatal, não é? A vampira, o hermafrodita. Né?
Camille Paglia, eu admiro bastante, porque ela sobretudo, além da profundidade e da erudição dela, a independência mental dela. Ela é realmente, no melhor sentido da expressão, uma livre pensadora, tá? Embora lésbica assumida, ela muitas vezes é criticada como antifeminista, tá? E ela diz que não, pelo contrário, ela é feminista, ela só é contrária a certos setores do feminismo que ela chama de stalinistas e puritanos, né? Camille Paglia tem uma outra contradição que eu acho fascinante, todos temos as nossas contradições, as delas são fascinantes e criativas, não é? Por exemplo, ela é ateia, né? Mas ela não apenas se interessa, como reverencia muito espiritualidade e religião. Né? E além disso, ela tem uma formação clássica bastante densa, né? Bastante rigorosa, mas ela também ama a cultura pop, tá? E eu tenho aqui um outro livro dela, que é Imagens Cintilantes, né? Em que ela analisa desde a Madonna até Star Wars, tá? Ok. Mudando radicalmente o âmbito cronológico, né? O Cântico dos Cânticos do Salomão, tá? A Bíblia, ao contrário do que alguns espíritos mais obtusos ou desinformados possam pensar, tá? É um livro apaixonante, tá? Seja no texto, seja nas narrativas, tá? E o Cântico dos Cânticos, Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, terá reinado durante 40 anos, mandou construir o famoso templo de Jerusalém, né? E é notoriamente conhecido pela sua sabedoria. Tem aquela história, não é, de que a sabedoria salomônica, em que ele iria mandar cortar no meio um bebê reivindicado por duas mães, né? O Salomão, o Cântico dos Cânticos é atribuído ao Salomão, né? Tradicionalmente atribuído ao Salomão, assim como os Eclesiastes e o livro dos Provérbios, tá? São outros livros da Bíblia. E o Salomão, apesar ou graças a essa sabedoria, ele também era bastante concupiscente, eu adoro essa palavra, tá? Ele supostamente teve mais de 1000 concubinas, né? O Cântico dos Cânticos é um texto arrebatador, tá? E é a única celebração da paixão sexual, explicitamente sexual, da Bíblia, tá? Alguns séculos mais à frente, né, nós temos A Arte de Amar, do Ovídio. Ovídio era um poeta latino, um poeta romântico, e esse A Arte de Amar, ele é basicamente um manual de sedução, tá? Ou seja, como conquistar o objeto do nosso desejo, tá? Esse livro, como muitos outros do mesmo teor, né, gerou bastante controvérsia, tanto que o imperador romano, aliás, o primeiro imperador romano, Otávio Augusto, desterrou, castigou o Ovídio pela autoria dessa obra e baniu o Ovídio, que era todo cosmopolita e hedonista, baniu para os confins do Mar Negro, tá? Uma cidadezinha do tamanho do Mervilha, praticamente mandou para a roça e você nunca mais sai daí. E o Ovídio, obviamente, ficou bastante deprimido, tá? Uma ironia cruel e meio deprimente é que no ano passado algumas universidades americanas prestigiadas, inclusive da chamada Ivy League, né, propuseram também que essa obra fosse retirada do currículo de faculdades de humanas dos Estados Unidos, portanto, por considerarem essa obra chocante, obscena, tá? Vou dar agora um pulo de vários séculos para A Insustentável Leveza do Ser, o romance do Milan Kundera, que foi publicado em 1984, né? O mesmo ano da distopia do George Orwell, que eu já falei em outro vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que ainda não assistiu, tá? Então, e o pano de fundo é bastante distópico também, porque nós estamos nos estertores da chamada Primavera de Praga, tá?
que se passa, a Tchecoslováquia era um país de regime comunista, autoritário, tá? E a chamada Primavera de Praga foi um movimento de democratização da sociedade, mas que acabou por ser esmagado pelas tropas do Pacto de Varsóvia, que invadiram a então Tchecoslováquia, não é? A mando da União Soviética, que controlava tudo isso, né? E restauraram o regime totalitário. Tá? Então esse é o pano de fundo. Nós temos 2 casais, 4 amantes, ao mesmo tempo realistas e românticos. Tá? Uma das coisas que eu gosto muito desse livro é não apenas esse lado erótico, esse lado amoroso, tá? Mas uma declaração também de afeição ao cachorro de uma personagem que se chama Karenin, o cachorro, não é? Como o marido da Ana Karenina, né? Em que o Milan Kundera diz o seguinte: os cachorros são o nosso elo com o paraíso, não conhecem nem o mal, nem o rancor. Estar sentado com o nosso cão numa colina, num fim de tarde, é como regressar ao Éden, só que onde o ócio não era chato. Tá? Depois, gente, eu proponho um livro, ou melhor, 2, vai, do Marquês de Sade, que era um nobre, que foi preso na Revolução Francesa, tá? E a origem do termo sadismo, né? Assim como um escritor austríaco posterior, chamado Sacher-Masoch, é a origem do termo masoquismo. Tá? O Sade, os seus romances são, portanto, sobre o prazer com o sofrimento físico dos outros. Tá? 2 dos livros dele são a Juliette. Eu gosto muito dos subtítulos dos livros. Juliette, ou os infortúnios da virtude, tá? E depois a irmã da Juliette, ou a prosperidade do vício. Tá? Eu pessoalmente considero exageradamente violento para o meu paladar, que se torna um pouco maçador, tá? A obra do Sade, mas tem os seus apreciadores e faz parte, sem dúvida, do cânone, né? Depois vou passar para O Amante de Lady Chatterley, né? Que é um romance publicado em 1928, de autoria do J.H. Lawrence, publicado na Itália, causou um enorme escândalo, tá? É um dos escândalos mais icônicos da história da literatura, né? Esse livro, o Lawrence era inglês, esse livro foi proibido na Inglaterra, tá? Até 1963. Tá? É a história da paixão de uma aristocrata pelo caseiro da mansão em que ela vive. Tá? E esse livro gerou um poema famoso de um grande poeta inglês chamado Philip Larkin. Né? Esse poema se chama Annus Mirabilis, né? Que é o ano milagroso, e os versos iniciais do poema são o seguinte: as relações sexuais começaram em 1963, o que foi um pouco tarde para mim, entre o fim da proibição de Lady Chatterley e o primeiro LP dos Beatles. Né? Pois eu sugiro Ada ou o Ardor, do Vladimir Nabokov. Tá? O Nabokov, ele já vou falar também, se tornou famoso, é o livro mais conhecido dele, o autor de Lolita, que é quase uma história de pedofilia, né? Mas Ada ou Ardor, para mim, é um dos maiores, se não o maior estilista da literatura universal, em termos de prosa deslumbrante. Né? Ada ou Ardor, ele dinamita talvez o maior tabu sexual de todos, que é o incesto. É uma história de amor e sexo entre 2 irmãos, tá? Maravilhosamente escrito. Né? Depois,
Sexus, Nexus e Plexus, né? Que é a chamada, essa trilogia é A Crucificação Cor-de-Rosa, tá? Do Henry Miller. Tá? O Henry Miller viveu memoravelmente em Paris, tá? Nos anos 20, 30, tá? E na maior pindaíba, e escreveu uma série de romances incandescentes, também o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Tá? A própria vida amorosa dele foi bastante meia boca. Ele chegou a propor casamento a outra escritora famosa, a Anaïs Nin, né? Autora ela própria de um romance erótico, o Delta de Vênus, né? E a Anaïs Nin recusou o pedido. Essa história é contada no filme do Philip Kaufman, intitulado Henry and June. June acabou por ser a esposa do Henry Miller. Né? Depois, nós temos, eu vou citar a história de O, tá? De Pauline Réage. Pauline Réage é um pseudônimo. Eu já falei aqui em outro vídeo do pseudônimo, a propósito da Helena Ferrante, né? E tem uma história bastante curiosa por trás desse livro, que também gerou um filme, né? Que é o seguinte: a Pauline Réage, na verdade, ela era uma intelectual francesa chamada Anne-Cécile Descloses, tá? Que era amante de um outro intelectual francês chamado Jean Paulin, editor da maior e mais importante editora francesa, a Gallimard. Tá? E o Jean Paulin uma vez falou para ela, não sei exatamente em que circunstâncias, não é? As mulheres não são capazes de escrever bons romances eróticos, não é? Aí a Pauline Réage, com o seu pseudônimo, respondeu: ah, você vai ver o que é bom para tosse, tá? E escreveu a história de Ó, e depois disse, tomou papudo, tá? Só muito tempo depois, a autora, a Anne-Cécile Descloses, assumiu publicamente a autoria desse livro, que até então era mais ou menos atribuída exatamente ao Jean Paulin, tá? Numa entrevista em 1994 à revista New Yorker. Tá? Há também um romance que eu gosto bastante, que é O Teatro de Sabá, do Philip Roth, um escritor americano, que tem outros dois romances nesse âmbito, que é O Professor do Desejo e O Complexo de Portnoy. Tá? Mas o meu preferido é O Teatro de Sabá, em que o Sabá, que é o protagonista epônimo, né? Carpe chora a morte da sua amante Iugoslávia. Tem notas de rodapé que não acabam mais, tá? Quase um precursor nesse aspecto, né? Do David Foster Wallace, que também usava muito ficcionalmente as notas de rodapé. Para terminar, gente, eu queria falar de uma editora extremamente curiosa, que é a Olympia Press. Tá? Olympia Press era uma editora de língua inglesa e não só, em Paris. Por que ela era sediada em Paris? Porque ela publicava muitos romances que não seriam publicáveis em outras praças, tá? Em outras paragens mais puritanas e menos cosmopolitas do que menos libertárias do que a França. Tá? Então, a Olympia Press publicou não apenas uma série de livros hoje canônicos de vanguarda, como a trilogia do Beckett, Malloy Dies, agora me deu um branco, a trilogia do Beckett, Malloy Dies, The Unnameable, tá? E agora me perdi, fico devendo para vocês, vou pôr no rodapé, deu um branco, tá? Mas também livros como, por exemplo, o Livro Negro do Lawrence, tá? O Livro Branco do Jean Cocteau, O Diário de um Ladrão e Nossa Senhora das Flores do Jean Genet, tá? E também foi a editora que publicou a primeira edição, tá? E a primeira edição do Lolita do Nabokov, que nenhuma outra editora tinha aceitado publicar, tá? O nome que eu tinha ficado devendo da trilogia do Beckett era Molloy, tá? Malone Dice e The Unnameable, tá?
Gente, então, esses livros publicados pelo Olympia Press, e todos os que eu falei aqui, eles caem, acho, perfeitamente numa definição, num comentário do Ezra Pound, poeta e crítico americano, quando ele acabou de ler exatamente o Trópico de Câncer do Henry Miller. Tá? Ele disse o seguinte: enfim, um livro impublicável que é legível. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.